Olá, eu sou Paulo Silveira, sou CEO da Lura e tô aqui para te dar as boas-vindas para essa nova imersão de inteligência artificial. E essa imersão não é qualquer uma não. A gente está fazendo essa nova edição junto com o Google, que está trazendo o Gemini, ou como eles falam bastante, o Gemini, a IA deles. E não é à toa que eu tô aqui com o Luciano Martins, que eu vou deixar ele se apresentar, do Google, para trazer essa experiência única que você vai ter junto com o time que faz, cria, desenvolve e evangeliza essa ferramenta. Tudo bem com você, Luciano? Tudo bem, Paulo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiro, muito obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado à Lura por essa parceria massa que a gente está fazendo. Eu sou Luciano Martins, eu sou Developer Advocate de Google AI, dentro do Google. Estou super empolgado com essa imersão que a gente vai fazer junto. E a ideia é isso, vamos conhecer o Gemini, ou Gemini, vamos ver as ferramentas que a gente tem disponível, como que a gente começa a experimentar, e é isso, vamos nessa. E além do Luciano, eu tô aqui com o Fabrício Carraro, que você já deve conhecer, ele que lidera bastante coisa na comunidade da Lura, no podcast de inteligência artificial do Hipsters, o Fora de Controle. Tudo bom com você, Fabrício? Tudo bem, Paulo, pessoal de casa, aqui é um prazer. Se você já fez alguma imersão aqui na Lura, das últimas, você já deve ter me visto ali falando de IA no final das aulas, ou até durante algumas aulas mesmo. E eu trabalho como Program Manager aqui, também sou autor de IA com um livro publicado pela Casa do Código, e a gente está aqui para debulhar essa IA do Google, o Gemini, seja lá como vocês preferirem. E para a gente começar, eu queria mostrar esse vídeo para você que marcou muito. Aconteceu quase um ano atrás, nesse evento muito grande no Google I.O., onde pessoas de tecnologia ali mostram o que está acontecendo, o que vai ser lançado, quais são as grandes novidades do Google. E ali o Sundar Pichai, que é o CEO do Google, falou bastante das novidades e eu quero que você mesmo veja o que apareceu. O pessoal fez esse vídeo que virou um meme na internet. Eu vou deixar rodar para você entender um pouco do que aconteceu nesse último ano no Google e no mundo de tecnologia. Olha só. AI, generative AI, AI is AI. It uses AI to bring AI. Pois é, a gente confunde, assim como o Gemini tem o AI que aparece bastante aí, e realmente, inteligência artificial ali no Vale do Silício, ali na Califórnia, nessa região onde estão essas grandes empresas de tecnologia, é o assunto não apenas do momento, mas é o assunto dos últimos 2 anos. Eu diria até dos 10 anos, mas recentemente ficou muito forte. E eu estive recentemente ali também na Califórnia, onde eu participei de um evento grande que chama Brasil at Silicon Valley, com fundadores e fundadoras de tecnologia e pessoas que trabalham ali, brasileiros e brasileiras. E também tive a honra de ser convidado pelo Google, ali pelo time do Eitan e do Barrense. Me chamaram para participar de um summit só de inteligência artificial, onde estavam ali diretores de pesquisa, pessoas que fazem acontecer e que estão fazendo esse lançamento do Gemini, essa presença, mostrar para o mundo, para o Brasil e para o mundo, o que tem de inteligência artificial generativa acontecendo, porque realmente, olha só, hein, o Google está se posicionando cada vez mais nessas tecnologias, que curiosamente foram papers e pesquisas lá de dentro do Google que trouxeram todos esses negócios de transformadores que a gente vai aprender um pouco melhor aqui, não só a usar, a entender o que acontece por trás dessas tecnologias. Então eu estive lá e ouvi as pessoas falando sobre isso, de como que a inteligência artificial vai transformar a sua carreira, não daqui a 5 ou 10 anos, hoje. Então nessa imersão eu quero que você preste muita atenção, quero que você dedique horas do seu dia durante essa semana para praticar os exercícios, os desafios que Google, Fabrício vão trazer aqui para você, porque a gente está gravando essa imersão aqui no estúdio da FIAP, essa universidade que hoje em dia faz parte da Lura, somos sócios, que tem muita pesquisa acadêmica para trazer e mostrar para você todas as mudanças que vão acontecer, não só no futuro, mas no presente da tecnologia. Então essa semana vai ser muito intensa, a gente vai ver muito do Gemini, da IA generativa, e muito do AI Studio do Google, que é essa ferramenta, esse ambiente, calma lá, que a gente vai acessar para desenvolver, para criar, para conectar, para usar APIs, para entender muito melhor todas as ferramentas de ML, não é? De Machine Learning, que o Google está oferecendo para a gente. Tem muita coisa aqui gratuita,
tem muita coisa que você vai poder usar na sua empresa e se conectar e tirar proveito para trabalhar melhor, para ter mais produtividade, porque realmente eu acredito que não é que a inteligência artificial vai tirar o seu trabalho, mas uma pessoa que tem um domínio forte dessas ferramentas pode sim competir com você no mercado de trabalho. Isso vai ser real, assim como foi quando o computador chegou, quando a internet chegou. Quem conhecia melhor dessas ferramentas teve certamente melhores oportunidades. Concorda, Fabrício? Com certeza. É uma coisa, o Scott Galloway usa essa frase, né, também, falando que não tem como. É como uma pessoa, imagine, 15, 20 anos atrás, quando chegou o Excel, por exemplo, né, uma ferramenta que todo mundo começou a usar. Então, quem sabia usar melhor o Excel começou a conseguir melhores trabalhos e tudo mais, que foi um shift no mercado. E é uma coisa muito importante. Sim, faz sentido, Fabrício. Especialmente porque se a gente imaginar na vida de um desenvolvedor, algumas etapas custam bastante tempo, como quando você está pensando num teste de código, quando você está pensando em alguns cenários de validação de código, e isso é o tipo de espaço que a IA generativa pode ajudar na construção, na aceleração. Então, a inteligência do desenvolvimento continua a sua responsabilidade, continua no seu controle, mas algumas partes acessórias que gastariam mais do seu tempo, a IA vai chegar para conseguir acelerar e você conseguir ser mais produtivo, ser mais rápido. Então eu quero começar já. Você que ouviu muito nos últimos tempos, ali do ChatGPT, do Claude, o Gemini, você vai se impressionar bastante e ver como o Google conseguiu, depois de todas essas ferramentas que foram nascendo, se posicionar tão bem. Então eu quero que você conheça, experimente, pratique e ative, porque o Google não está só patrocinando e co-criando com a gente, porque ele realmente quer que você tenha esse contato real e faça acesso ao AI Studio e tudo mais. Você vai receber nos e-mails, você vai praticar aqui nas aulas e ver junto com a gente. Então agora, Fabrício, eu queria que você acessasse o site do Gemini, mostrasse se precisa criar conta, onde que clica, se tem aquele chatzinho, para a gente começar a entender os prompts, as técnicas de prompts, quais são as fortalezas do Gemini e quem sabe a gente vai chegar no tal do multimodal e ver as coisas incríveis que o Gemini tem pra gente. Não é nem um talvez, com certeza vamos brincar aí com a multimodalidade. Mas, pessoal, começando, né, Luciano? A gente abre aqui o Gemini, ou gemini.google.com. Essa é a plataforma que vocês vão poder acessar, que ela é gratuita lá, é o modelo de linguagem, o LLM aqui do Google. E quando você abre aqui, a gente vai ver do lado superior direito, tem esse botão de fazer login nessa página, porque você vai ter que se logar com a sua conta existente aí do Google, do Gmail. Você pode criar uma gratuitamente se você não tiver, né? É isso aí. E aí, eu já tenho a minha conta criada, então eu vou para a minha outra tela, que quando você se loga, você vai começar a ver essa tela aqui de prompt. Então você vê lá embaixo, digite uma pergunta ou comando nesse campo aqui, que é onde você vai começar a trocar uma ideia com o modelo, né? Trocar uma ideia com esse modelo de linguagem. Aqui do lado superior esquerdo também a gente tem uma coisa interessante, que eu vou até pedir para o Luciano explicar melhor, que é, tem escrito Gemini, ou Gemini, e embaixo tem o Gemini Advanced. Qual que é a diferença dos dois? Boa. Bom, a forma que a gente pensou o Gemini, ou o ecossistema do Gemini, é que seja um suíte de desenvolvimento ou um conjunto de opções de ferramentas para desenvolvimento para diferentes cenários. Quando você escolhe o Gemini, que é a primeira opção, a opção padrão, você está usando uma versão do modelo Gemini que a gente chama de Gemini Pro 1.0, certo? Ele é a versão principal do Gemini, que tem toda a capacidade de reasoning ou de raciocínio do Gemini, interpretação de imagem, interpretação de vídeo e tudo mais. Quando você escolhe a opção Gemini Advanced, é para você usar nos cenários onde você precisa de um volume maior de informação de entrada, que é, mais um pouquinho à frente a gente vai falar um pouco dos conceitos de prompt, de tokens. Então, basicamente, você precisa enviar um volume de texto maior, ou um vídeo de maior duração, e que, no contexto do Advanced, ele suporta esses cenários maiores. Então, você como desenvolvedor, você não precisa ter o trabalho de fatiar essa informação, seja dividir um PDF em diferentes arquivos menores, ou seja, quebrar um vídeo em intervalos de tempos. Você vai enviar o conteúdo inteiro
e o Gemini vai ajudar você a extrair a informação que você precisa. Bacana. E a gente tem acesso ao Gemini, o básico aqui, gratuitamente. Exatamente, Bacana. exatamente. Então, vamos começar com ele. O que vocês sugerem que eu peça para ele, nesse campo aqui de digite uma pergunta ou comando? Talvez para a gente começar, já que a gente está falando de uma imersão de IA, talvez seja a gente usar o Gemini para responder a pergunta mais fundamental da nossa imersão, que é o que é inteligência artificial. Né? Bacana. Então, eu posso digitar aqui, o que é inteligência artificial. Então aqui ele vai realmente gerar esse texto. Ele não está buscando no Google, ele não está consultando uma base, ele usa esses mecanismos que são as LLMs e os transformadores. Que a gente vai explicar já já como funciona por baixo dos panos. Que vai gerar esse texto. Inclusive, dependendo, se você está fazendo essa mesma pergunta, é bem possível que não vá sair essa resposta assim. Vai sair algo parecido, mas com um estilo e um tom, quantidade um pouco diferente. Exatamente, Paulo. Isso, na verdade, é uma das grandes fortalezas desses modelos generativos. A gente fala, e conceitualmente a gente chama de modelo generativo, porque, de fato, ele está gerando uma resposta para você no momento que você faz a pergunta. Isso significa que o modelo ele vai pegar todo o conhecimento que ele foi exposto no processo de treinamento e de uma forma probabilística, ou seja, isso significa o que você falou, não é uma resposta fixa, embutida dentro do modelo. No momento da chamada, ele vai gerar esse conteúdo de resposta para você. Então, se você envia, como você disse, essa mesma pergunta, o que é inteligência artificial, diferentes vezes, muito provavelmente ele vai usar composição de palavras diferentes, formatação de texto diferente. Se a gente verificar a resposta que o Fabrício recebeu, você pode ver que tem uns bullets, tem uma marcação de formatação, o texto está em negrito e tudo mais. Essa composição difere conceitualmente, quando a gente está falando de uma IA generativa, de chamada para chamada. Então, isso ajuda a gente a ter conteúdo mais rico, mais criativo, uma vez que não é um if dentro do modelo que vai sempre dar a mesma resposta, entendeu? E tem parâmetros que a gente consegue ajustar isso, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, fica por aí. Mas, ele deu uma resposta bem completa que eu achei, né, pessoal? Também conhecida como IA ou AI, né? Tá até colocando a parte em inglês aqui, os bullet points, como o Luciano falou, e indo lá para baixo. É composta por diversas tecnologias como redes neurais artificiais, aprendizado de máquina, visão computacional, etc. E usos, né, como Siri, Alexa, Google Assistant, carros autônomos, diagnóstico médico, recursos adicionais. Então, ele deu links também da Wikipédia, do Google Clouds, aqui da própria Alura, tem um artigo da Alura, ele pegou aqui. Olha que bacana. E acho que a gente pode, então, dar um segundo passo. Com certeza. E para dar esse segundo passo, em vez da gente fazer aqui, você pode fazer aqui mesmo, né? Digite uma pergunta ou comando logo aqui embaixo, mas tem uma outra opção que eu acho bem legal, que é quando você limpa o contexto. Então, porque ele guarda a conversa, né? Como se eu estivesse conversando com uma pessoa, eu estou humanizando um pouco, mas... com um chatbot. É um chatbot. Se eu falar de outro assunto, ele guarda um resquício daquele primeiro assunto, certo? Porque ele vai como input ainda para a máquina, não é? Se eu vou falar de viagens, ele vai falar... Antes tinha inteligência artificial, agora tem imagens. Ele provavelmente não vai se confundir, tá? Mas pode ser que em alguns casos ocorra isso. Então, por isso mesmo, existe esse botão no canto superior esquerdo, que se chama Nova Conversa, esse mais Nova Conversa. E quando você clica lá, você tem um campo totalmente novo, um contexto novo. E talvez seja um ponto importante, Paulo, para a gente ressaltar, que a interface inicial que a gente está experimentando, gemini.google.com, é uma interface conversacional com o modelo Gemini. Isso significa que, para simplificar essa experiência, a gente ainda não está trabalhando com código, a gente não está calibrando o modelo, a gente está simplesmente fazendo perguntas e recebendo respostas. E para simplificar essa experiência, pensando numa continuidade de experiência, ele guarda esse histórico da informação, ele guarda o que a gente chama de contexto dentro desse mundo de IA generativa, para fazer uma autorreferência caso, se o Fabrício fizer primeiro a pergunta, o que é inteligência artificial, e dentro dessa resposta tiver um item que ele queira saber mais detalhe, ele pode simplesmente perguntar, fale-me mais sobre o nome do item. Ele não precisa repetir que é sobre inteligência artificial, isso já vai estar no contexto da conversa, e o modelo reusa essa informação para seguir na interação, entendeu? Por exemplo, ele falou aqui sobre carros autônomos, estava na resposta que ele deu.
Mas tem muitos tópicos que se relacionam Sim. à causa, pode ser mecânica, pode ser embreagem, não sei. Estética, design. Estética. Então, como está nesse contexto, ele vai falar, provavelmente ele está falando, quer saber mais sobre carros autônomos em IA. Exatamente. Bacana. Bom, então voltando, eu vou lá na minha nova conversa. E o que eu pergunto agora, Paulo? Então, eu estava pensando aqui, Fabrício, porque o Luciano falou, né? A gente aqui, para Dev, a Lura é uma escola de tecnologia, a FIAP é uma faculdade que só tem curso e pós-graduação de tecnologia, sistemas e tudo, né, que envolve essa nossa comunidade. Mas eu acho que é muito interessante dessa imersão do Gemini é que a aplicação disso não é só para as pessoas desenvolvedoras, tá bem? A gente tem muita gente que está estudando hoje em dia tecnologia, um pouquinho de programação e bastante de dados e inteligência artificial, que são de outras áreas. A gente do marketing, do financeiro, direito. Tem muitos lugares que a inteligência artificial e os dados estão fazendo parte, né? Eu vejo a IA, os dados e a programação comendo um pouquinho das outras carreiras. Então, aqui, e até quando a gente chegar no AI Studio, tem como a gente aplicar para quem não conhece tanto de programação. Tem muita gente que usa essas ferramentas para gerar um trechinho, o começo, ou aprimorar uma propaganda, um copy, aquele textão do LinkedIn, não é verdade? É verdade. Quem nunca viu um textão do LinkedIn que falou assim, isso aqui é inteligência artificial, né? Porque você coloca muito cru, a ideia é a gente sempre ter a mistura do humano com o IA para formar isso um ciclo. É um assistente, não é o puro, Isso, correto? Correto. Então aqui a gente podia considerar, né, o caso, eu fiz uma viagem esse ano para o Japão, tive esse privilégio, essa oportunidade. Um lugar que meu irmão já foi muitas vezes, né, o cofundador da Lura. E eu fiquei muito encantado mesmo. Então a gente podia pedir para ele criar um texto para a minha agência de viagem que quer incentivar as pessoas a irem para o Japão, mas considerando que eu gosto muito de tecnologia. E eu vou dar um desafio para o Gemini para ver se ele é bom mesmo. Vou colocar aqui o Luciano, né? Vamos ver, hein, Luciano. Eu quero que faça isso no formato de um curto poema. Opa, legal. Porque aí a gente também vê se existe essa flexibilidade toda que esses transformadores, essas LLMs, têm se demonstrado muito incríveis de aprender e aplicar estilos muito diferentes, mesmo coisas inusitadas que a gente nem imaginava. Que não é exatamente criatividade, mas é a forma, as analogias que são feitas muito interessante. Então, cria um texto para a minha agência de viagens que quer levar pessoas para o Japão. Essas pessoas trabalham com tecnologia, cria esse texto em estilo de poema, como se fosse um anúncio, não é? Para marketing, com fins de marketing, senão talvez seja muito... Então, esse aqui é um exemplo. E, obviamente, depois, com o AI Studio e tudo mais que a gente vai aprender durante esses 5 dias... As pessoas que são de outras carreiras, não só as devs, vão perceber como é o poder disso aqui, como isso aqui vai envolver todas as carreiras, Sim. não só tecnologia. Eu acho que aqui cabe a primeira dica, Paulo, meio que dando um spoiler das próximas aulas, que é relacionado com a forma que o Fabrício escreveu a requisição para o modelo. Mesmo a gente tendo essa estrutura conversacional, ou seja, um chat com o modelo, a gente não precisa humanizar o modelo. O que isso significa? A gente vai ver um pouquinho mais na frente que o modelo ele interpreta o que a gente fala ou o que a gente escreve para gerar um resultado. Então, se a gente coloca informações adicionais que não tem muito a ver com o resultado que a gente quer, isso pode atrapalhar a resposta. Isso inclui até a gente ser educado com o modelo. Tem que ser um pouco mais direto. Tem que ser direto na ação que a gente quer que seja feita. Sistemático. Exatamente. Então, a forma que o Fabrício escreveu é direto ao ponto. Crie isso com essas características, nesse formato. A gente não precisa saudar o modelo, não precisa dar um bom dia, uma boa tarde para o modelo, falar por favor no final, porque pode ser um hábito de escrita, mas você está adicionando mais itens, ou seja, mais palavras na sua solicitação, e isso pode acabar, de alguma forma, influenciando o modelo para ir para uma direção diferente, entendeu? Sendo que aqui eu quero uma propaganda, e se eu colocar muito olá, bom dia, por favor, como vai? Ele vai jogar a resposta conversacional, sendo que não era isso que você queria. Exatamente. Não é? A forma como você conversa, a resposta vai vir um pouco nessa forma, então... Exatamente isso. E só um pontinho aqui que ele fala, digite uma pergunta ou comando. Isso que a gente está digitando aqui, que a gente digitou antes, o que é inteligência artificial, nesse contexto de IA, de modelo, se chama prompt.
Geralmente a gente vai se referir a isso como prompt. E na próxima aula a gente vai ensinar vocês a como elaborar perfeitamente um prompt, como ter as técnicas mais usadas no mercado e na academia hoje em dia também, né? Porque o prompt já tem se tornado uma ciência. A gente isso usa aí. os termos engenharia de prompt, técnica de prompt, Sim. porque parece, mas é tão simples explicar e escrever isso, mas tem muitas técnicas, muitos detalhes, porque você precisa saber fazer requisição. Nós, seres humanos, não sabemos fazer requisição isso aí. entre nós direito. Às vezes eu peço uma coisa, um colaborador responde outra e fala, mas não foi isso que eu pedi. Mas foi isso que você falou. Então, se até os seres humanos têm essa complexidade de comunicação, isso aqui se torna ainda mais essencial a gente ter o domínio de como a ferramenta funciona. Exatamente. Não é só porque ela é conversacional que você deve escrever de qualquer jeito. Isso aí. E talvez valha também mencionar, como você leu na caixinha aí, Fabrício, quando você retirou o texto, se vocês estiverem usando a interface em português do Chrome ou do ambiente operacional de vocês, a palavra prompt ou a ideia de prompt vai ser substituída por comando. Então a gente vai estar falando bastante aqui sobre prompt, engenharia de prompt e tudo mais, mas provavelmente na tela de vocês, como na tela aqui do Fabrício, vocês vão ver prompt também sendo usado como comando. Uhum. Então, bora lá, deixa eu dar um enter nesse meu prompt, nesse meu comando, nesse meu pedido. Aqui vamos ver que o Gemini cria. Ó, já tô vendo que é um poema, né? Ele tá fazendo ali em trechos, em verso, né? Para mentes criativas que almejam ir além, uma jornada ao Japão vos convida a se desvendar. Terra de tecnologia e inovação sem igual, onde o futuro se constrói a cada passo crucial. Então ele até rimou o igual com o crucial. São coisas legais, né? Porque ele sabe, poemas geralmente têm rimas, né? Não sempre, mas geralmente tem rimas. Então eu vou fazer algo nessa pegada. E aí ele vai Foi longe. visite Tóquio, explore Osaka. Então aqui ele está fazendo já uma venda, basicamente, né? Caminhe por Kyoto, deguste a culinária rica, está dando comandos, né? Ele está falando o que você tem que fazer lá, ó. Agende a sua viagem agora e embarque nessa aventura. O Japão te espera de braços abertos com a sua essência pura. Já colocou até um desconto para você no final da sua campanha. Gostei, muito Acho legal. que aqui já é um exemplo, né? Ele fez algo que é um rascunho. Se a gente tivesse, por favor, siga as seguintes diretivas. Não ofereça desconto, Exatamente. ofereça desconto de 20%, ele ia seguir um caminho assim. Exatamente, Paulo, exatamente. Isso faz parte também da ideia de engenharia de prompt, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que tudo que você precisa de especificações no resultado, é importante que você explicite como importante. Como você falou, eu quero criar um copy, um planejamento de uma campanha, mas eu não quero mencionar, pelo menos de forma automatizada pelo modelo, descontos. Então você explicita. Cria esse poema, como o Fabrício colocou, e você pode continuar em texto puro mesmo, não inclua nenhum tipo de desconto, não cite valores no resultado. Então você consegue um texto puro que o modelo não vai incluir informação de valor, de pagamento, de desconto, ou seja, você foca no conteúdo que você quer criar e não nesses itens adicionais que você pode fazer depois de uma forma mais planejada. Muita gente já usou várias dessas outras ferramentas conversacionais generativas. E aqui a gente está usando o Gemini 1.0, a gente não está usando 1.5. E o resultado do poema em português, para mim, já me surpreendeu. Porque ele manteve aqui as rimas de uma forma interessante, algumas são ricas, inclusive, e então já mostra que o posicionamento e o poder de uma ferramenta como essas que podem auxiliar a gente num trabalho do dia a dia, que para começar com uma ideia, mesmo a gente tendo uma ideia, e aí a gente expandir, dá um trabalho muito grande, sendo que a gente pode deixar para assistente. Falando em trabalho, Paulo, eu vou até girar uma nova conversa aqui novamente no botão superior esquerdo, e aqui eu tenho um prompt, um comando, que eu já peguei aqui, que eu quero ler para vocês, que a gente usa muito tabela no dia a dia de trabalho, né? E esses modelos, eles sabem brincar com tabelas também, o Gemini consegue fazer isso. Então, o que eu pedi para ele é, gere uma tabela com 3 colunas. Na coluna 1, terá o nome de 5 países da Europa, 5 países da África e 5 países da Ásia. Ele vai ter que se virar para encontrar isso. Na coluna 2, o respectivo continente. Na coluna 3, a respectiva capital. Perfeito. Vamos ver se ele consegue se virar Vamos com nessa. isso? Olha, e ele girou automaticamente. Então, ó, país, Alemanha, França, Itália, Polônia, Espanha, são 5 europeus, com as respectivas capitais aqui na coluna 3.
Aí Angola, Egito, Marrocos, Nigéria e África do Sul, 5 africanos, com as capitais também, ó, tem até ó, Pretória e Bloemfontein, administrativas, e Cidade do Cabo, capital legislativa. Então até isso ele conseguiu pegar do conhecimento, da base de conhecimento deles. E os 5 asiáticos também com as capitais, ele colocou até observações, fontes, como a gente já tinha visto antes, né, aqui da Wikipédia. Então, muito bacana. Eu acho que vale a pena aqui mencionar nesse seu resultado, se você rolar um pouquinho a página para cima, Fabrício, que uma coisa interessante, levando para o lado que o Paulo mencionou bem, não é necessariamente algo exclusivo de desenvolvedores. Então, se eu estou experimentando aqui criação de conteúdo, ter ideias, mas eu sou uma pessoa de marketing, eu sou uma pessoa de planejamento administrativo, eu não sou um desenvolvedor de TI, você tem uma simplificação de ter um botãozinho ali embaixo de exportar para o Google Sheets. Ou seja, você começa a levar esse conteúdo que está sendo criado para uma realidade mais próxima daquilo que você vai trabalhar o dado de verdade. Eu vou abrir então, aqui, inclusive, simplifica, ao invés de você ficar selecionando coisas, especialmente no formato de tabela, que nunca funciona muito bem, você selecionar tudo, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, aqui já simplifica esse seu pós-trabalho. Ou seja, não finaliza na resposta do modelo, finaliza no que você quer criar de fato para o seu negócio, para a sua solução. Em vez de você ficar colocando o mouse, puxando para dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né, um copy-paste, ele já faz automaticamente, é muito útil realmente, ó, já está aqui, está dentro do Google Planilhas, do Google Sheets. É muito legal. E eu acho que nós, como devs, temos esse papel de evangelizar o uso da inteligência artificial justo para que não chegue uma demanda para a gente de marketing ou do financeiro. Ah, faz uma planilha assim, olha, pega, você pode, inclusive, depois a gente vai, né? Você pode trabalhar com as planilhas, mandar para a inteligência artificial, voltar, criar um scriptzinho. Então isso aqui empodera pessoas com tecnologia que antes estavam na mão só nossa. Exatamente. E então é incrível como isso está juntando cada vez mais e todo mundo tem um emprego de tecnologia. Eu falo muito isso quando eu converso com as empresas que são grandes clientes da Alura e me chamam para dar palestra. Eu falo, olha, aqui hoje em dia, né, numa empresa como essa, ou essa, hoje em dia todo mundo está com tecnologia. Você precisa ou entender muito de Excel, ou muito de spreadsheet, ou do Colab, ou de ferramentas de BI. E isso tudo envolve o uso de IA, um pouquinho de estatística, um pouquinho de matemática, um pouquinho de programação, um pouquinho de ciência de dados. É isso que a tecnologia está se posicionando. Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos voltar lá. E agora acho que chegou o momento que a gente vai ter que explicar o que ele está fazendo. O que o Gemini está fazendo por trás dos panos, né? Porque a gente fala, ó, a gente mencionou lá no começo, ele não está indo exatamente na internet buscando informações do próprio Google para montar uma coisa ali. Certo. São coisas que ele tem, ele sabe, entre muitas aspas aí, né? Ele tem no treinamento. Então, eu acho que vale a gente explicar o que é um modelo de linguagem como o Gemini. Excelente. Conceitualmente, dentro do mundo de IA, a gente tem 2 grandes grupos ou 2 grandes formas de desenvolver um modelo. O que a gente chama de IA preditiva e o que a gente chama de IA generativa. IA preditiva é quando a gente está treinando um modelo de uma forma que ele aprende uma lógica, ele aprende uma fórmula matemática, para, dada uma entrada, ele gerar um resultado. Então, por exemplo, eu quero classificar imagens como gato ou cachorro. Eu vou dar uma série de imagens de gato e de cachorro para esse modelo, com uma label ou uma categorização de cada imagem, e esse modelo de classificação de imagem, como a gente chama, ele vai aprender aquele padrão da imagem, ou seja, ele vai ler os pixels dessa imagem, posicionamento, padrão de cor, e vai aprender o padrão que representa um gato e o padrão que representa um cachorro. Tem um focinho mais longo, tem a orelha de um certo Exatamente, exatamente. O posicionamento de olhos, formato de cauda, esse tipo de coisa. Quando a gente está falando de IA generativa, a gente aborda a criação do modelo de uma forma diferente. Como o Fabrício colocou na tela aqui, o que a gente faz para treinar um modelo generativo, ou mais especificamente uma LLM, ou um modelo de linguagem gigantesco, um Large Language Model, a gente apresenta um conteúdo muito vasto de informação. Imagina que a gente pega tudo que está disponível publicamente na internet, de enciclopédias, livros, códigos de exemplo, Stack Overflow. A gente alimenta esse modelo durante o treinamento com toda essa informação, e esse modelo ele vai aprender a modelar essa informação. Ou seja, ele vai entender como se fosse uma análise linguística daquele texto, como que as palavras se relacionam,
qual que é a sequência mais provável, por exemplo, como o Fabrício colocou na tela aqui, existe a frase It's raining cats and... Essa é a requisição. Eu estou pedindo para o modelo completar essa frase. Em cima de cada palavra possível, que seria dogs, rain, drops, fish, wind, essa é a probabilidade dessas palavras serem a próxima nessa sequência. Dado tudo que ele estudou, tudo que ele treinou, Exatamente, tudo que ele leu na tudo internet. que ele aprendeu. Não necessariamente com a internet, que é assim, isso faz parte do processo modelo, do desenvolvedor do modelo. Ele curou essa informação toda que veio da internet ou das fontes que ele tem acesso, ele formatou de uma maneira que o modelo consegue processar, que o modelo consegue entender, e o modelo entendeu como essa informação se estrutura. A gente pode imaginar, por exemplo, tem uma estrutura matemática que a gente vê no segundo grau, chamada grafo. Grafo é uma estrutura onde você tem as entidades, que a gente representa por umas bolinhas, normalmente, e existem os links, que são as conexões entre essas entidades que podem existir ou não. Uma das formas mais comuns da gente pensar num grafo é a gente pensar, por exemplo, no mapa do Brasil e na conexão entre as cidades. Por exemplo, existem duas entidades, São Paulo e Campinas, por exemplo, e existe um link entre elas, existe uma rodovia entre elas, mas não existe necessariamente entre São Paulo e Rio Branco, no Acre, porque não tem necessariamente uma ligação direta, você precisa passar por outros lugares antes de chegar no Rio Branco. Pensando nessa estruturação de conexão, a gente pode imaginar que o o modelo faz é criar um gráfico gigantesco de palavras, ou seja, as entidades são palavras, e pelo que ele aprende no treinamento, ele cria uma conexão entre essas palavras, que são as frases que ele aprendeu, ou as sentenças que ele aprendeu, e começa a pensar em qual que é a probabilidade de uma palavra estar na sequência da outra. Ligações mais fortes, ligações mais fracas Exatamente. entre as palavras. Exatamente isso. E até porque no caso do Japão, se a gente tem a frase o Japão é uma, aí vai ter a probabilidade maior. Ilha, depois pode ser uma civilização, é uma cultura. É uma sociedade. Uma sociedade. Isso vai depender também do que veio antes. Se eu estava falando, estamos falando do povo do Japão. O Japão é uma cultura, né? Não sei. Isso muda entre idiomas também. Um exemplo que eu dei no livro lá foi que, por exemplo, na língua portuguesa, a gente usa o verbo gostar, a gente tem uma preposição depois que é o de. Então, eu gosto de pizza, eu gosto de viajar. Independente se é um verbo, se é um substantivo que vem depois, sempre vai ter um de. Então, quando o modelo estiver sendo treinado, quando ele estiver aprendendo esses conceitos, ele vai falar, putz, em português, ele não sabe o que é português, mas tem uma ligação muito forte com de. muitíssimo forte, então, muitíssimo provavelmente a próxima palavra vai ser de. E esse mapa, esse grafo, essas redes, a gente não consegue nem humanamente ter ideia, mas no computador ele está num modelo, esse large desse LLM, ele é large, gigante, assustadoramente gigante. Essa Exatamente. quantidade de ligações, porque só o mundo de palavra, desses que acabam, a gente chama de tokens lá no final, porque é pedaço de palavra, mas enfim, já é um número enorme. A combinatória dessas ligações é assim... É exponencial. A gente não consegue imaginar, é tipo o tamanho do universo, né? O que os cientistas estão fazendo com esses modelos é realmente uma tecnologia que está levando a civilização para frente. A gente está falando de algo que é o estado da arte, da tecnologia e da ciência da computação. Exatamente. E que também, Paulo, eu acho que vale mencionar que está relacionado com o momento tecnológico que a gente vive, né? Muitos desses conceitos já eram coisas que no mundo da pesquisa acadêmica já se discutia há bastante tempo, mas que não necessariamente a gente tinha poder computacional para botar em prática e também aplicabilidade por disponibilidade de dados. Hoje a gente tem bastante popularização de, por exemplo, o hardware que a gente chama de acelerador, como as GPUs da NVIDIA, as TPUs do Google, que aceleram os processos computacionais mais complexos. E também hoje a gente tem uma cultura de dados em geral muito grande. Então hoje é normal a gente armazenar log de aplicação, a gente armazenar interação em website, sequência de clique, tudo a gente transforma em um dado útil que futuramente a gente pode usar para ingerir no modelo e que esse modelo ajude a gente a predizer algo, a enriquecer uma experiência, esse tipo de coisa.
E o que eu acho bem interessante é que, do jeito que eles são treinados, eles conseguem entender a semântica das palavras também. Exatamente. Então, quando você fala, por exemplo, de carro, ele vai estar próximo ali nesse mapa gigante da palavra avião, vai estar próximo da palavra trem, porque são meios de transporte, são coisas que ele entende de alguma forma durante o treinamento que são relacionadas, elas geralmente são usadas em contextos similares. Mas vai estar longe da palavra focinho, por exemplo, que é uma coisa que vai estar perto de cachorro. Fabrício, eu acho que é interessante a gente continuar mostrando como que o Gemini pode ajudar a gente no trabalho do dia a dia. E algo muito interessante é que ele pode qualificar, interpretar, ajudar a gente a tirar conclusões de textos, algo que é muito frequente no marketing, no financeiro, em dev, em programação. Então, eu pedi aqui para você abrir o Google Maps, justo para mostrar, sabe quando a gente clica em um restaurante, em um hotel, e lê aqueles reviews do Google? Tem vários sites que fazem esse mecanismo de review. Tem gente que faz review dos nossos cursos da Alura, da pós-graduação da FIAP, dos produtos do Google. E é sempre um trabalho muito grande dos times de olharem aqueles reviews e falar, isso é importante eu saber, preciso avisar alguém, é positivo ou é negativo? As pessoas chamam isso de análise de sentimento, não é? E a inteligência artificial, especialmente essas generativas, conseguem fazer isso com uma sutileza muito interessante. E aqui no Kaggle, que inclusive é um produto do Google, que tem essa proximidade com o Google AI Studio, com o tal do Google Colab, e a gente vai entender melhor cada vez mais esse ecossistema de dados e IA do Google. Ele possui várias competições, né? A gente aqui não precisa, né? Aqui na imersão a gente não vai usar o Kaggle para as competições, mas ele tem muitas bases de dados. Umas delas olha, aqui tem bases de dados sobre reviews, avaliações de restaurante, de hotel, porque aí tem uma competição para ver quem consegue tirar a melhor conclusão. E o Fabrício pegou aqui e já jogou dentro de uma base que vai ter, a gente vai deixar o link para essa base, puxou algumas avaliações de alguns hotéis. Olha aqui, tem uma aí, horrível atendimento do cliente, estadia no hotel, no dia, meu amigo escolheu esse hotel e foi muito ruim, etc. Então isso aqui, pra gente que é ser humano, é bem óbvio que foi péssima a avaliação. Mas se eu recebo uma quantidade muito grande desses dados, é difícil de eu falar, poxa, isso aqui eu preciso de urgência, devo ligar para o cliente ou não, preciso ligar para o hotel e falar, olha, hotel, você está fazendo um serviço muito ruim, vou te tirar. Então a IA, o Gemini, pode ajudar muito a gente aqui. Aqui, o ser humano já colocou uma nota de 1 a 5. Mas olha só a proposta que eu vou fazer. Dado cada um desses 5 reviews, e a gente tinha um monte, né? Você pode usar um monte. De uma nota de 1 a 5, qual que o usuário daria? Então, se eu recebesse só esse textão por e-mail, por WhatsApp, será que eu conseguiria usar o Gemini para fazer uma ferramenta, usando devs ou não, para dizer, olha, isso é importante ou não, isso é muito grave ou não, isso precisa de uma urgência, isso aqui é algo só positivo, você só deve agradecer ou não? Será que eu consigo direcionar meu time de experiência, meu time de marketing para isso ou não? Então, se eu pegar essas 5 reviews e pedir, por favor, Gemini, considere que aqui eu tenho 5 avaliações de hotéis e eu preciso de uma nota de 1 a 5, 1 a pior e 5 a melhor, para poder ter uma ideia do sentimento que o cliente teve em relação a esse hotel. Bom. Você poderia, para cada uma dessas 5, dar uma nota de 1 a 5? E aí a gente vai ver o quão próxima ela fica da nota de 1 a 5 que o usuário de verdade deu. Boa. Obviamente não vai ser igual, mas o que a gente quer saber é, será que foi próximo? Isso. Será Boa. Que dá para usar? É um uso interessante, não é, Luciano? E eu acho que uma das coisas mais legais, até para a gente experimentar rápido, é que algumas soluções que você já tem disponível para fazer isso, você tem um esforço manual grande de tratar essa informação. Então, se o Fabrício voltar lá para a planilha que tem os exemplos que a gente vai usar, vocês vão ver que tem erro de digitação, tem contração de palavra, e a gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Excelente. A gente vai mandar o texto cru para o Gemini, e o Gemini, pela capacidade de entendimento semântico que ele tem, ele vai conseguir compreender a informação que está ali, e ainda mesmo com erro de digitação, erro de grafia, contração, palavras faltando, ele vai conseguir ainda interpretar o sentimento ou a intenção daquela frase. Perfeito. E ali no prompt, Fabrício, eu diria, não é que sendo a 5 é a nota mais alta, 5 é a nota de uma avaliação de um sentimento positivo. É o sentimento mais positivo. Não é porque o mais alta é só para a gente, né, tentar dar, daria até para ser mais específico, correto? Se o sentimento é ruim, provavelmente
o cliente está insatisfeito. E 5 é se ele está muito satisfeito e quer recomendar esse hotel para outras pessoas. Exato. Acho que isso aí está o suficiente. E aí vamos colar os 5? Sim, e eu recomendo até você colocar uma separaçãozinha, Entre assim, cada um, não entre é? cada um, ou porque agora ele colou, Ele juntou tudo, sim. ele juntou tudo, então Dá ficou para dar uns enters aí. chatinhos ali, né? Então, vamos fazer, isso aqui dá para fazer de outras maneiras também, mas vamos fazer de uma De maneira um mais em um. de um em um, só para a gente ver aqui no passo a passo como que a gente vai fazer isso daqui. Então, o que o Fabrício está fazendo aqui, ele está colando linha a linha ali do Google Spreadsheet, colocando 3 tracinhos como separador. Isso já é um indicativo para o Gemini, olha, isso aqui, deve ser o separador. Ele tem essa capacidade de entender padrões. Inclusive, esse é o grande ponto, não é? Entender padrões. Vamos ver como que ele vai resumir e dizer, nota 1 a 5 a primeira. A primeira, vamos ver ali, ó. A primeira era nota 1, exatamente. Vamos. E ele até pegou o nome, ó, escolheu o Hotel Mônaco, tá escrito aqui, Hotel Mônaco. Ele extraiu um contexto do... Ele conseguiu entender que é o Hotel Mônaco, pegou a data, conseguiu pegar a data, que provavelmente estava em algum lugar. Todos são do Hotel Mônaco, na verdade, né? Mas aqui, ó, negativo, nota 2, aqui ele pegou, ó, nota 2 também, interessante. Aqui, positivo, nota 4 de 5. Aqui era nota 5 no original. Ele não achou tão positivo, ele não achou tão positivo assim. Deu nota 4, exatamente. mas está ali próximo. Mas, de novo, isso aí foi o ser humano, né? Então, os números não iam bater sempre. Sim. Mas o que a gente quer saber é, será que seria próximo do que um ser humano... Seria condizente? Isso Sim, basta, né? Sim, Aqui, ó, era 4, ele deu 3, então tá sentimento misto. Tem pontos positivos e negativos, ó. Como se fosse um neutro, né? É um neutro, Isso. exato. E ele botou aqui, ó, pontos positivos e os pontos negativos. Que interessante aqui, ele tinha colocado, né, nesse 4, só os pontos positivos. Só os positivos, isso aí. Então aí ele conseguiu separar, ficou bem legal. E no último ele deu uma nota 2, que aqui ele tinha dado uma nota 1. Mas você vê que todas estão muito próximas, né? Ele conseguiu analisar muito bem os sentimentos de todos. Não há nenhuma aberração. E esse mecanismo aqui, para mim, mostra como você pode hoje pegar o Gemini e usar no seu trabalho. Seja você em marketing, seja você em financeiro, seja você conversando com grandes clientes, seja você tentando entender o mercado e saber onde você pode investir mais, seja você do time de dev, você está lá na programação e tem sempre aquele outro time pedindo uma coisa tão pequena para você fala, poxa, eu uso o Gemini e com o passar aqui da imersão, usa o Google AI Studio, que você vai ver que ele pode abraçar mesmo pessoas que não são desenvolvedoras. Então, para mim, essa solução aqui do Google é algo que não é o futuro. Eu falo muito disso em IA. É o presente. Uma ferramenta como essa deve ser usada hoje. E não, onde será que vai dar isso de IA? Será que no futuro teremos robôs? Já foi. IA é algo que está acontecendo. E a gente vê as profissões mudando através do uso dela. É só com isso que eu vou fazer o meu trabalho? Não. Mas é com isso plugado com outras ferramentas, com o Google Spreadsheets. E você vai ver que o Google AI Studio, que realmente é o grande objetivo aqui dessa imersão, possui esses mecanismos para montar essas peças de Lego, que é a engenharia de software, a engenharia de sistemas, com grande perfeição. Isso, e talvez valha a gente ressaltar, Paulo, que assim, na escala que a gente fez, 5 reviews, quem tá com a gente pode pensar, putz, mas esses 5 reviews eu consigo fazer manualmente, é tranquilo. Quando vocês forem checar o dataset que a gente utilizou um dataset que tem mais de 20 mil linhas, não é, Fabrício? Então, se a gente começar a pensar na escala disso e na velocidade que a gente precisa de ter uma resposta, aí a gente consegue vislumbrar mais o valor que tem essa automação. E até por curiosidade, Fabrício, se você puder, se a gente puder rodar de novo de avaliação, aí mais para dar até uma visão para os desenvolvedores que estão com a gente, você pode só incluir no final do seu prompt ali, depois do sentimento mais negativo, pedir o resultado em formato JSON. Sim, então eu vou aqui, ó, uma ferramenta muito interessante, do lado direito superior, tem esse botãozinho, esse lápis, que é para editar o texto. Então, para não ter que fazer um copiar e cola numa nova janela, eu só vou aqui editar o texto, ó, já está tudo aqui. Novamente, você pode editar. Lá em cima pode pôr, por favor, gere seu resultado em JSON, contendo a avaliação e uma curta lista de pontos fortes e pontos fracos. Mas poderia ser outra coisa, poderia ser a avaliação e a nota. O nome do hotel e a nota só. O que a gente definir, ele vai estruturar, no caso um JSON, que é algo muito usado por nós devs, mas podia ser num formato
muito fácil de ser importado por uma planilha. Isso Poderia aí. ser num formato para que eu possa enviar um relatório, enfim. E ó, já está gerado aqui, ó. Ele Tá está gerando, na gerando. verdade. Ele está gerando porque acho que ele copiou a avaliação inteira, que É isso. é mais, Isso, é. não é? Mas ó, avaliação, nome do hotel, nota. Avaliação, nome do hotel e nota em formato JSON para todos eles. É. Ou seja, aqui a gente já está aproximando para um cenário onde a gente extrapola a visão de estar interagindo só com o modelo e a gente já consegue pensar, por exemplo, em transformar isso numa API dentro de um ecossistema de APIs, onde eu envio um review, eu recebo o resultado em JSON e eu já consigo pegar esse resultado de forma automatizada também e inserir no meu Data Lake, inserir no meu CDP. Ou seja, a gente já extrapola a visão de simplesmente ter uma pergunta e uma resposta do modelo, e aqui a gente já está pensando em realmente enriquecer uma aplicação, enriquecer um cenário de dados, automatizando essas interações. E Perfeito. nessa imersão, não é, Fabrício? A gente vai chegar até os mecanismos de consumir a API. Então aqui você está aprendendo, aqui eu sei que tem muita gente que não é dev também, Sim, sim. e que vai ser sim capaz de usar o Google AI Studio para muitas coisas. É óbvio, quando chegar no momento que a gente vai ter as integrações mais robustas, aí exige a programação. E a gente vai ter um aulão para as pessoas se prepararem. Na quarta-feira de noite vai ter a live, nossa live intermediária aqui no curso, para você conseguir entender ali a base e continuar seguindo a gente nas aulas 4 e 5 também. Mas eu queria voltar aqui e dar mais um exemplo, porque você falou muito do uso no dia a dia. Um uso em marketing, a gente usa, inclusive internamente aqui na Alura, para dar ideias. É uma coisa muito interessante. E eu fiz um prompt básico aqui, quero 5 ideias interessantes para vídeos curtos que serão postados no Instagram Stories sobre programação front-end. Poderia ser no TikTok, poderia ser em qualquer rede Qualquer social que plataforma, você sim. escolhesse, exatamente. Mas aí ele também te ajuda com isso, né? Dicas rápidas, olha, isso aqui é o vídeo 1, com as 5 dicas do vídeo 1. Vídeo 2, com as 5 dicas do vídeo 2, os erros comuns que um front-end deve evitar, né? Uma pessoa programadora de front-end. Então esse uso no marketing também é muito legal e muito interessante. E conectado com o que você falou do JSON também, Luciano, a gente pode voltar aqui do lado, uma coisa que a gente não mencionou, que o pessoal de casa já deve ter visto, na verdade, que todos os prompts, todos os comandos que você dá para o Gemini ficam guardados aqui do lado esquerdo. No seu histórico, né? Isso, ele tem exatamente um histórico, como você falou. E eu quero voltar lá no nosso histórico, no países, continentes, lembra que a gente fez Boa. sobre os países da Europa, da África e da Ásia? E aqui ele gerou uma tabelinha que a gente até abriu lá no Google Planilhas, né? Eu quero dar um novo prompt para ele. Eu já gerei ele aqui e eu quero, com base nessa tabela aqui que ele criou, eu quero que ele gere uma query, uma consulta, SQL, que é uma linguagem ali de consulta usada por pessoas desenvolvedoras, que irá retornar a capital dos países só da Ásia. Então eu quero que ele pegue isso e gere. Mas parece que está faltando informação, o nome da tabela, então tudo ele vai dar uma chutada. Ele vai Isso chutar, aí. exatamente. Então Isso ele aí. conseguiu gerar um SQL basiquinho aqui, só select capital, que ele sabe que aqui ó, tá chamando capital, provavelmente vai estar assim na tabela. Uhum. From, tabela, países, continentes, capitais, ele inventou esse Ele nome, criou o nome, obviamente. né? Sim. Where, onde o continente seja igual à Ásia. Então você consegue, a partir disso daqui também, gerar código. É muito legal. Exatamente. Realmente se aproxima muito de onde eu vejo a pequena programação se envolvendo. Um pouquinho no marketing, um pouquinho no BI, um pouquinho no financeiro. Então, todas as pessoas, né? Tem gente que pergunta muito, Paulo, todo mundo vai precisar aprender a programar. Teve essa época que falava Sim. muito disso. Paulo, não é isso. Você precisa ter o pensamento computacional, que às vezes vai cair em como você estrutura uma pergunta, seja um prompt, seja uma queryzinha, mesmo quem não entende o SQL. Isso de como sistematizar as coisas, eu acho que toda profissional vai precisar. Concordo. E outra coisa que a gente consegue fazer aqui no Gemini é código, né? Código para sites. Imagina que você quer criar uma página para sua empresa que você tem, ou uma página própria de portfólio, qualquer coisa, na verdade. A gente vai seguir aqui no mesmo padrão que a gente estava falando de viagens, de Japão e tudo mais. Eu tenho um prompt preparado aqui para vocês, que é: crie o código HTML, CSS e JavaScript, que são ali as linguagens que são usadas exatamente para essa parte do front-end, né, para você criar realmente um site para uma agência de viagens especializada em brasileiros que viajam para o Japão. Crie os códigos em arquivos separados. E Fabrício, põe aí, olha, dê destaque para os tópicos relacionados a samurais, ninjas e tecnologia, que é um pouco
das pessoas que estão Boa. por aqui. Assim já começa a especificar um pouco. Porque a gente vai aprender bastante da engenharia, né? De como a gente faz esses Exato. comandos e prompts, mas já é um bom sinal. Perfeito. E aqui ele já começa a gerar o index.html. Nessa parte do HTML, ela é a parte do conteúdo. Geralmente, quando a gente fala de sites, você vai até lá embaixo, ó, e você tem aqui que copiar. Ele nem gerou um CSS, que seria mais a parte de estilos, e eu vou reclamar isso com ele. Você não gerou o CSS nem o JavaScript, né? JavaScript. Vou até ser um pouco mal educado, eu coloquei um ponto de exclamação aí. E aí ele já gerou, aqui, ó, realmente, ele já começou a gerar tudo a parte do CSS e a parte, olha, várias coisas de JavaScript, uns selectors aqui, não importa, você não tem que saber a fundo tudo isso. E como é que a gente vai rodar? Existe um site chamado CodePen. A gente né? usa bastante nas imersões da Lura, né? Porque é fácil de Exato. editar, não precisa... Você pode só dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, não copiar e colar. Eu vou voltar aqui na parte do HTML, ó. Index.html, isso aqui é um padrão, é um nome padrão desse tipo de arquivo. Você clica no copiar o código aqui e vamos lá no CodePen, colar, Ctrl+V aqui. Podemos voltar no Gemini e aqui, ó, style.css, que é os estilos, geralmente cores, esse tipo de coisa. Você pode também copiar o código e colar nessa parte do CSS. E aí a gente pode voltar lá em script.js, que é o JavaScript também. Copiamos e colamos o código aqui. E você está vendo que ele já está automaticamente... Samurai Tours, ele deu nome para a agência já que Foi. a gente não foi específico. Exato. Exatamente. Criou uma pagininha E você com possíveis imagens. A gente não tem imagem, aí não tem esse espaço que a gente poderia substituir. ó, mergulhe na cultura samurai, essa parte aqui mais em negrito, né? E outras coisas, treine como ninja, os pacotes, caminho do samurai, 10 dias explorando a história e a cultura, ninja em ação. É claro, é uma agência de viagens. Isso aí. Então, claro que tem pacotes. Ele entende isso do treinamento dele. 7 dias aprendendo as técnicas dos ninjas, treinamento de ninjitsu. É um Japão tecnológico, a gente falou, né, de tecnologia. Visita robótica de Tóquio, enfim, passeio de trem-bala, sobre a Samurai Tours, contato. Telefone. São coisas de um site, realmente, né? Exato. Esse botão saiba mais aqui, não tem nada, né? A gente não tem um link, mas você poderia pedir para ele, né? Crie o link para tal. E olha que interessante, quando você clica lá em pacotes ou em sobre, ele já vai automaticamente. Ele criou essa conexão ali no JavaScript. Perfeito. É um assistente de programação. Vai substituir a programação? Não vai substituir a programação, mas tudo o que é relativamente óbvio, o que é um mecanismo que copia e cola e muda só um pouco, o template, isso o sistema vai ajudar, os pequenos bugs vai ajudar. Mas o que precisa ser feito, o que o usuário está pedindo para você, o que o seu negócio, sua empresa, seu chefe precisa de você, isso continua na sua mão, de ter a responsabilidade de entender, ter a percepção horizontal cada vez mais holística, mais ampla do mundo, não é? Isso que na Lura a gente fala muito, né, da profissional inteiro, generalista, você tem sua especialidade, mas não tem, infelizmente, no mundo de hoje, especialmente no corporativo, imagino que o Luciano viva isso, ele que é uma pessoa que tem, fazendo mestrado em inteligência artificial acadêmico, cientista, ele tem esse conhecimento de aplicações do comercial, de social, de evangelizar as pessoas em tecnologias. Então é algo muito complexo hoje o mundo, e a gente vai precisar ter essa gama ampla cada vez mais, né? Acho que na Lura também a gente coloca muito esses mecanismos do leque de curso amplo, porque a gente vê que as pessoas, quem está vendo ciência de dados ou marketing, precisa de um pouco de IA. Quem está vendo só IA, precisa de um pouco de SQL. É a vida atual do profissional sempre entendendo um pouco mais amplo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que vale a pena a gente mencionar nesse ponto, agora que a gente já gerou poema, a gente gerou plano de campanha, a gente gerou código, que algo que é embutido no Gemini, que como vocês devem ter percebido, o Fabrício não fez nenhum esforço manual para ter essa camada extra, é a parte de segurança de conteúdo do Gemini. A gente vai falar numa aula um pouquinho mais para frente de como a gente interage com isso, como que a gente calibra ou como que a gente customiza isso. Mas, por padrão, o Gemini ele já vem com uma série de filtros de conteúdo que inclui um filtro contra conteúdo de ódio, conteúdo discriminatório,
conteúdo violento, ou seja, qualquer preocupação que você ou seu time tenha. Por exemplo, quando a gente está criando uma campanha, a gente falou sobre o Japão. Putz, mas será que ele vai escrever alguma coisa estereotipada sobre a cultura japonesa, alguma crítica infundada e ruim sobre o país ou sobre o povo? Isso faz parte da preocupação de a responsável do Google estar embutido na criação do modelo, e essas camadas de safety ou de segurança já estão incluídas no modelo. Maravilha, Luciano. Então, o que mais que eu posso fazer aqui com o Gemini? Eu acho que o que a gente pode experimentar agora, assim, uma das grandes novidades, ou um dos grandes diferenciais do Gemini, é que ele segue um conceito de multimodalidade desde o momento zero de criação. Isso significa que, assim, normalmente quando você vai treinar um modelo de machine learning, você tem uma certa modalidade, um certo formato de dado. Ou seja, você tem um dataset de texto, como a gente viu de review de hotel, que a gente acabou de experimentar, ou você tem um dataset só de imagens, por exemplo, de gato e cachorro, ou um dataset só de vídeos, ou seja, um único formato de informação. A forma que a gente desenvolveu o Gemini para aumentar a capacidade dele de entendimento de informação é que desde o treinamento inicial, ele já é treinado com múltiplos formatos de dado. Ou seja, ao invés de ter um treinamento com texto, depois uma otimização com imagem, uma otimização com vídeo, o modelo viu essas informações todas no processo de treinamento. Isso significa que no único prompt, você pode enviar uma imagem e uma pergunta de texto, ou uma imagem, um vídeo e uma solicitação de extração de informação, ou de relacionamento entre os dados, esse tipo de coisa. Perfeito. Então, eu acho que o que a gente pode experimentar agora é, junto com uma pergunta ou uma solicitação de informação, a gente enviar uma imagem junto. O que você acha? Bora. E tem aqui embaixo, né, tem um botãozinho upload da imagem lá na parte inferior direita, perto desse botão de microfone. Você pode clicar aqui e eu vou subir uma imagem aqui que é essa image 1, a imagem 1. Boa. E ele até deixa, digite uma pergunta comando. Então ele está fazendo upload. Eu quero que ele transcreva, porque é uma cartinha de Papai Noel. Isso daqui. Boa. Transcreva esta imagem. Às vezes você pega uma coisa que está escrito ali, você pega um screenshot, por exemplo, você tem que digitar tudo de novo. E nem eu consigo ler direito em inglês, escrito com aquela forma de mão até e etc. aumentar um pouco, se aumenta, dá até para ver, né? Tá em cursivo, né? Tá em cursivo. My name is Emma and I've been trying. Deixa eu abaixar aqui. Olha só que interessante. E como eu pedi em português, transcreva, eu não escrevi transcribe, eu falei transcreva. Então ele traduziu, ele já fez traduzido em português. É aquilo que o Luciano chamou a atenção do contexto. Exato. Poderia ser que trouxesse em inglês, mas ele falou, bem, já que está falando para transcrever escrevendo em português, é muito provável que a próxima palavra seja em português. O tal do grafo, o mapa de palavras, na verdade, inglês e português é tudo misturado no mesmo lugar. Isso que é muito assustador, Exatamente. não é? A cabeça, esse cérebro digital, as línguas estão todas misturadas. Não é um para inglês, outro para o japonês, é tudo no mesmo lugar. E olha que legal, os detalhes. A carta é escrita à mão por uma criança. Ele entendeu que é cursivo, a criança se chama Emma, etc. Ele já dá vários pontos sobre isso. Mas, bom, vamos falar sobre um outro assunto aqui, eu acho, né? A gente já viu bastante da plataforma aqui do Gemini, mas tem uma outra ferramenta que a gente já mencionou várias vezes aqui, que a gente quer ver também, que é esse famoso, o Google AI Studio. Boa, vamos nessa. O link dele aqui, ó, é aistudio.google.com, e aí tem o /app, essas coisas você não precisa digitar, mas quando você abre, a tela dele é um pouquinho diferente, e ela pode assustar à primeira vista. A gente vai explicar como ela funciona melhor para você lá na aula 3, passo a passo, cada um desses parâmetros aqui, mas a gente já quer que você abra ela aí na sua máquina, que você comece a brincar, e para isso a gente também já vai dar algumas coisas aqui, a gente vai brincar junto com vocês, passando exatamente o mesmo exemplo, né, Luciano? Exatamente. Aí, pensando nessa jornada que a gente está começando aqui, Fabrício, eu acho que, assim, para a gente montar um entendimento na nossa cabeça, o Gemini.google.com é uma interface conversacional para a gente ter as primeiras interações, as primeiras trocas, os primeiros testes com o modelo Gemini. Lá onde a gente estava, né? Isso, a primeira interface que a gente estava, Gemini.google.com. Sim. A partir do momento que a gente parte para o aistudio.google.com, a gente está movendo para uma segunda ferramenta, também gratuita, como Gemini.google.com, que vai dar para a gente um ferramental maior para a gente fazer experimentação. Então, especialmente para as pessoas desenvolvedoras,
a gente vai estar mais próximo de algumas técnicas para a gente tanto customizar as informações que a gente está enviando, quanto a gente conseguir conectar o que a gente está experimentando via interface gráfica para um exemplo de texto, ou salvar como código e tudo mais, entendeu? Então a gente está dando um próximo passo e aprofundando um pouco mais nessa experiência. Perfeito. E a gente vai usar, em vez daquela imagem, a gente vai usar uma imagem do Paulo. É isso mesmo, Fabrício. E eu vou querer usar uma imagem aqui que eu tirei a foto quando eu estava lá no Googleplex, lá nos escritórios do Google na Califórnia, super bacanas, aqueles prédios gigantes, cheio de doce, bala, chocolate, que eu agradeço muito que o Google me levou para lá, com um grupo seleto de fundadores e fundadoras de tecnologia da América Latina. E lá eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas da diretoria de inteligência artificial, inclusive o Matt Veloso, que está trabalhando com esse Google AI Studio e com as outras ferramentas, né? Para quem conhece o Google Colab, a gente falou aqui de algumas outras... O Kaggle que a gente utilizou, né? Que são esses ambientes que cada vez mais têm ganho destaque na comunidade. E a gente vai usar o Colab aqui na imersão. Olha que legal, para ver do Python e etc. Então vamos pegar uma foto que eu tirei lá no estacionamento do Google, no carro de um amigo meu, do Brian, que é cofundador ali da Viva Real, e ele tem uma foto aí. Vamos ver se ele descreve bem essa foto que eu tirei ali no Google. Para fazer isso, você vai aqui nessa parte superior, aqui perto do centro que está escrito Image, você clica nesse botão e tem embaixo, nessa abinha que ele abre, o botão Upload. E lá você vai só clicar em Browse, né, para você fazer o upload de uma imagem, e tem aqui essa imagem Paulo. Ele faz o upload, olha aqui, a gente consegue até ver o Paulo no porta-malas de um carro, né? A gente não sabe qual carro é. Eu vou até abrir essa imagem aqui, ó. A gente consegue ver um pouquinho melhor. Carro, um monte de mala, né? O Paulo sentado aqui em um prédio no fundo. E vários carros ao redor também. Tem bastante informação contextual na imagem. Exato. E eu só vou pedir para ele, ó, tem imagem, e eu pedi para ele, descreva essa imagem. Eu escrevi aqui do lado mesmo, poderia dar um Shift Enter se eu quisesse, mas eu escrevi bem de qualquer forma. E aqui ele está respondendo em inglês, né? Um homem está sentado... Ó, eu não quero ficar lendo, traduzindo em inglês, eu só vou falar, traduza pro português. Um homem está sentado na porta traseira aberta de um Tesla Cybertruck preta. Isso aí, tá mandando nesse carro maluco. Carro do Batman. Carro do Batman. A caçamba da caminhonete está cheia de malas e mochilas, eu consegui entender isso. O homem está vestindo uma camisa azul, colete preto, calça cinza e óculos, que é o uniforme do Paulo, basicamente. Ele tem uma mochila no ombro e a caminhonete está estacionada em um estacionamento com outros carros e árvores ao fundo. Então ele conseguiu pegar tudo isso só dessa imagenzinha aqui que a gente mostrou para vocês. Exatamente. Muito impressionante, né, Paulo? É realmente interessante. E aqui nesse ambiente do Google AI Studio, a gente vai começar a dar passos mais interessantes, trabalhar melhor com prompt e entender todas as capacidades que alguém pode usar já aqui dentro. Depois, obviamente, vamos usar a API e se conectar através da chave e fazer mecanismos mais elaborados para aquilo que o Luciano trouxe, que é a automação de alguns processos com planilha, com inteligência artificial, um pouco de código, um pouco de base, um pouco de dados, e a gente conseguir ser melhor, mais produtivo, mais eficiente naquilo que a gente faz e ter mais espaço para criatividade, para pensar, para conversar, para criar negócios. Boa. Perfeito. Então, para fechar essa nossa primeira aula, pessoal de casa, eu vou passar um desafio. O que vocês acham? Ótimo. Vamos nessa. O meu desafio vai ser usar ou a plataforma do gemini.google.com ou o aistudio.google.com aqui, qual você preferir, para uma coisa do seu dia a dia de trabalho. Então, se você trabalha com marketing, usar para facilitar em uma coisa do seu dia a dia. Se você trabalha com uma advocacia, usar também para resumir talvez o contrato, para facilitar a criação de um contrato. Seja lá com o que for que você trabalha, se você for uma pessoa desenvolvedora, criar um código ali, mas usando essas ferramentas que a gente apresentou aqui nessa primeira aula para vocês e que a gente vai se aprofundar nas próximas aulas. E claro, para você postar isso nas redes sociais também, marcando lá, dá um hashtag Alura, hashtag imersão IA, hashtag Google, no seu Twitter, X, seja lá como que se chame, no seu LinkedIn principalmente, a gente verifica bastante e a gente vai ficar bem feliz de ver as suas publicações lá, né? E o meu desafio para você é tentar trabalhar com os seus dados. Uma sugestão é usar, que tem uma ferramenta aqui, desses vários plugins do Chrome, que
exporta todo o seu histórico de navegação. Então, que sites você usa e quando você acessou. Você pode gerar uma planilha com esses dados, subir no Gemini e pedir para que ele faça um resumo para você de quais são os sites mais acessados, em que dia, o que você usa e que classifique site, quantidade de uso, tipo de site, se é entretenimento, se é trabalho e o que é. E que possa até tirar conclusões de como você tem usado o seu tempo. Então, trabalhar com essa base de dados, planilhas, os locais que você acessou, os restaurantes que você foi, e em específico esse aqui, de que sites você acessou, é muito interessante para você resumir informações. É um caso de uso muito frequente das AIs generativas e o Gemini vai te trazer um resultado totalmente surpreendente. Um ponto que é importante de trazer, tudo isso que a gente põe no Gemini, de acordo com os termos de serviço, que é sempre importante, a gente lê cada vez mais importante, o Google pode acessar essas informações para vários motivos. Então, o que é muito sensível seu ou da sua empresa, você tem que pensar muito bem onde você coloca, onde você compartilha. E eu queria te deixar uma dica, o que você tiver de dúvida aqui do Gemini, de planilhas, de um pouquinho de programação, a gente tem aqui no canto da plataforma a Luri. A Luri é a inteligência artificial da Lura que vai te trazer esse suporte, que você pode conversar com ela aqui mesmo para tirar sua dúvida, para pedir outros exemplos no seu contexto de viagem do Japão, no seu contexto de programação, no seu contexto de marketing, para ele dar um exemplo, me dá um exemplo um pouco melhor disso aí que o Luciano falou, nesse caso aqui. Você vai ver que as LLMs, os assistentes, são muito bons de fazer analogias, de transformar exemplos. Então fica aqui meu desafio e a sugestão do uso da Luri. É isso aí. Então, basicamente, Fabrício, acessar o gemini.google.com, fazer a experimentação com a interface conversacional, com a interface de chat. Quem quiser já dar esse segundo passo, como a gente começou agora um pouquinho, acessar o aistudio.google.com e entender um pouco mais dessa plataforma um pouco mais ampla, que a gente vai aprofundar nas próximas aulas junto com vocês. E queria também deixar um convite para a galera aqui, dentro do mundo de informações, de documentações, de conteúdos do Google, a gente tem, dentro do Google, a gente tem a Google Cloud, a plataforma de computação em nuvem do Google, e existe uma comunidade de desenvolvedores e de usuários da Google Cloud, com um foco bem grande no mundo de Google AI, que é o Innovators. É uma plataforma, é uma comunidade gratuita, onde vocês vão ter acesso a conteúdo, a treinamento, a sessões online, e basta vocês acessarem cloud.google.com/innovators, se cadastrarem e vocês vão fazer parte da comunidade. A gente vai deixar aqui na descrição, né? Já está aqui Paula, na né, descrição. Fabrício? E convido vocês para fazerem parte. E é isso aí. Muito obrigado. É isso mesmo, Luciano. E falando ainda de comunidades, a gente tem aqui, para quem está acompanhando essa nossa imersão de IA, a gente tem a comunidade no Discord aqui da Alura. Então você pode ir lá trocar ideias com outras pessoas que também estão acompanhando essa imersão, fazer perguntas, tirar dúvidas, e lá a gente tem monitorias 2 vezes por dia também, pela manhã e pela tarde, que vão te ajudar por qualquer dúvida que você tiver, mas também é interessante pela questão de networking, né, de você fazer amigos e amigas lá, trocar ideias, isso sempre é muito interessante. Se quiser ter uma base também de coisas que a gente está falando, você tem na descrição desse vídeo aqui também o seu guia de mergulho, onde você vai poder tirar qualquer uma dessas dúvidas. E por fim, se você quiser ter o certificado dessa imersão, você tem que assistir todas as aulas aqui mesmo na plataforma da Alura. Todas as 5 aulas nessa plataforma, só essas pessoas vão ter o certificado da imersão. E se preparem, porque no dia 4, no final da aula 4, a gente vai passar um desafio maravilhoso que vai dar prêmios que a gente nunca antes na história da Alura e talvez do Google, a gente deu prêmios tão legais, tão bons, né, Paulo? Exatamente, tem coisa do Google, da FIAP, tem muita novidade, vai estar bem organizado para você. E aí você vai ver que a gente vai avançar bastante nas próximas aulas, chegando com mais profundidade em mais ferramentas, envolvendo códigos, APIs até a 5ª aula. Então prepare-se, respire, pratique bastante, use o seu tempo, porque muita coisa vai acontecer, eu tenho certeza. Se você está no Discord, você já está vendo coisas incríveis que outros alunos e alunas como você já passaram. Tchau. Valeu. Tchau, pessoal.